a elite da humanidade poderia liderar. Outra classe não nasceu para liderar, outra classe não pode liderar, mas na realidade todo ser humano, toda a humanidade foi criada para liderar, com a essência de liderança. Agora, a única coisa que vai diferenciar é o grau de responsabilidade dessa liderança. Eu posso ser líder de mim mesmo, eu posso ser líder da minha família, eu posso ser líder do meu negócio, eu posso ser líder de uma instituição, eu posso ser líder de uma nação, mas tudo é liderança. A sua vida tem que ser liderada por você mesmo. Se você quer progredir, você tem que se colocar como líder pessoal de si mesmo, mas é liderança. A diferença vai acontecer no grau de responsabilidade dessa liderança. Qual o grau de responsabilidade? É aí que vai diferenciar, mas eu preciso que você entenda, para nós começarmos hoje, que todos vocês, que todos nós nascemos com a essência de líder, com a essência de liderança. Você pode dizer, eu nasci para liderar? Não, com mais alegria. Eu nasci para liderar. Melhorou um pouquinho. Então, o que é ser um líder? O que é ser um líder? Lógico, se eu fosse falar para você a definição de líder, eu poderia dar N definições de liderança. Começando com características de um líder, falando sobre exemplos de liderança. Mas algo também que eu acho interessante para explicar o que é ser um líder, é uma figura de uma pessoa. Isso é um fato real. Uma das origens da palavra liderança veio do idioma germânico. E lá eles tinham uma pessoa que era alguém responsável em pegar um grupo de pessoas que não sabiam a direção e direcionar essa pessoa do ponto A ao ponto B. Por exemplo, antigamente, há alguns centenas de anos atrás, não havia estradas, não havia GPS, não havia mapas, mas havia algumas pessoas que sabiam andar pelos caminhos certos. Então, se alguém, por exemplo, aqui em Maranguape quiser sair para ir a outra cidade, mas não soubesse o caminho, ele ia contratar essa pessoa, e o nome dessa pessoa era um guia, ele era um guia. Só que a palavra guia no idioma alemão foi que deu origem à palavra líder. Então a ideia de líder começou a partir de uma pessoa, de uma atividade de direcionar alguém de um canto a outro, deu origem à liderança. Então o primeiro momento de ser um líder é uma pessoa que vai guiar. E pensando sobre isso, pensando sobre liderança, o que é liderança, eu não sei se vai poder enxergar, mas está no seu material. Nós poderíamos dizer, dentro desse pensamento, que esse guia é alguém que sabe o caminho. Isso fala de visão. Pessoa que vai sair de um ponto A e direcionar pessoas para um ponto B. Isso fala de visão. Eu sei para onde eu estou indo. Mas essa pessoa também poderia não saber o caminho, mas ter a experiência de trilhar caminhos. E isso é um outro nível de visão. Venho a entender de visionário. Durante essa caminhada, essa pessoa que é o guia, ele vai guiar, mas ele também vai servir as pessoas durante o caminho. Imagine que você é esse guia, você está indo por um caminho, vamos dizer que está chovendo, ou no outro dia está um sol quente, você vai ter que servir as pessoas que estão ao seu lado. Você vai ter que servir as pessoas que você está guiando por esse caminho, olhando a necessidade de cada um e suprindo essas necessidades. Isso é serviço. Durante a caminhada também eu tenho que respeitar o ritmo de cada pessoa. Se eu fosse convidar você para subir a Serra da Rajada essa semana, será que todos nós iríamos no mesmo ritmo? Você acha que sim? Sim ou não? Sim ou não? Então, durante a caminhada, você concorda que nós poderíamos juntar todo esse grupo de pessoas e sairmos aqui para subir a serra. No meio do caminho, se nós olharmos para trás, o grupo já estava todo desfeito. Alguém estava na frente, alguém atrás, outro mais atrás, e outro ainda estava pensando em subir, criando coragem para subir a Serra de Maranguape. O que é que o líder tem que fazer? Durante a caminhada, ele vai caminhando, ele olha para trás e observa que alguém ficou para trás, ele tem que parar e recompor. Ele tem que voltar aquela pessoa e trazer aquela pessoa para dentro do grupo. E às vezes isso significa diminuir o ritmo que eu estou andando. Como líder, eu preciso entender que o ritmo que eu estou andando é muito rápido. As pessoas não estão me acompanhando. Então eu preciso às vezes parar um pouco do meu ritmo para que as pessoas possam me acompanhar. Isso também tem a ver com liderança. Isso é discernir. Outro ponto, não abandona ninguém pelo caminho. Isso é um líder. Durante a caminhada, imagine que ele está caminhando, alguém ficou para trás. Ficou para trás, que ele fique para trás. Vamos seguir o nosso caminho. Isso não é líder. O líder é aquele que durante a caminhada percebeu que alguém diminuiu o ritmo, percebeu que alguém ficou para trás, então ele para e caminha novamente com essa pessoa no ritmo daquela pessoa e no passo daquela pessoa, respeitando os limites dessa pessoa. Outra coisa que também fala sobre liderança é que quando esse líder leva essa equipe até o final, não é uma vitória pessoal, mas uma vitória da equipe. O grande diferencial de ser líder é isso. O líder não procura vencer só para ele. O líder não procura a glória
só para ele, mas sempre que ele chega ao topo, sempre que ele chega ao máximo, ele leva o máximo de pessoas com ele. Então não é subir ao cume de um monte, chegar sozinho e colocar a bandeira, eu venci. Mas isso não é um líder, isso é alguém ambicioso que chegou sozinho. E muitas vezes esquecendo muita gente pelo caminho. O verdadeiro líder é aquele que trabalha em equipe e quando chega ao topo ele diz, nós vencemos. Essa é a diferença de se tornar um líder. E no final de tudo, outras pessoas irão aprender o caminho. Isso é multiplicar líderes. Também tem a ver com liderança. Quando eu cheguei no final, eu fui contratado para guiar as pessoas de uma cidade para outra. No final, todas elas que foram durante o caminho sendo cuidadas por mim, sendo servidas por mim, sendo acompanhadas por mim, aprenderam o mesmo caminho que eu ensinei a elas, ou que eu cheguei no final. Ou seja, todas estão aptas a percorrer o mesmo caminho. Isso é liderança. Se o líder é aquele que faz tudo e não ensina nada a ninguém, essa pessoa não é um líder. Tem um ditado que diz o seguinte, quem quer as coisas bem feitas, não pede, faz o quê? Faz. Vou repetir de novo para você responder comigo. Tem um ditado que diz, vamos fingir que eu não perguntei ainda, tem um ditado que diz que quem quer as coisas bem feitas, não pede, ele? Isso não é uma frase de um líder. Quem falou isso não é líder de jeito nenhum. O líder de verdade, se ele quer alguma coisa que seja feita, sabe o que ele faz primeiro? Ele ensina. Depois que eu ensino a pessoa a fazer aquilo, a pessoa vai reproduzir. Eu não posso, como líder, exigir de ninguém nada que a pessoa não saiba fazer. Como líder, eu ensino, depois eu peço que a pessoa faça. Eu ensino e mostro como fazer, e depois ela vai fazer conforme eu ensinei. Se um líder exige das pessoas o que ele não ensinou, isso não é um líder. É um autoritarista, é alguém que não sabe o que é liderar e não sabe o que é liderança. Então esses são alguns pensamentos que nós poderíamos abranger falando sobre liderança. E na realidade, se nós formos falar só o que é liderança ou o que é o líder, nós precisaríamos das próximas 48 horas sem parar, ininterruptas, e assim mesmo não iríamos ter tempo para falar sobre esses assuntos. Então falar sobre liderança é falar sobre características de um líder, falar sobre pontos importantes que um líder precisa ter. E eu poderia escolher qualquer um desses pontos e outros muitos mais do afora esses para falar com você hoje de noite. Mas eu escolhi um ponto apenas para nós conversarmos nesse primeiro momento que vai caracterizar a pessoa do líder. E o primeiro ponto é a atitude. E nós vamos ver que existe um grande diferencial em um líder que tem atitude e o líder que não tem atitude. Na realidade, você pode entender que esse diferencial é para qualquer ser humano. Qualquer pessoa que tem atitude, ela sempre será diferente da pessoa que não tem atitude, em qualquer área da vida, em qualquer circunstância, em qualquer meio, seja no meio profissional, seja no meio eclesiástico, a pessoa que tem atitude, ela sempre vai estar um passo à frente daquela que não tem atitude. Mas o que é atitude? Existem algumas definições que eu tive o cuidado de colocar aqui, também está no seu material, mas deixa eu ler para você. Atitude é a norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. É a concretização de uma intenção ou propósito. É correr atrás daquilo que você acredita ser o melhor para você. Se você realmente deseja alcançar o sucesso em sua vida, deve mostrar isso de forma prática e constante. Através das suas atitudes, as pessoas à sua volta terão como ver as suas ações e começarão a lhe valorizar por isto. Isso seria o que é a atitude. Lógico que isso é uma definição técnica, é uma definição teórica, que para você entender, você vai ler depois na sua casa com mais calma esse material e você vai estar vendo com mais calma e entendendo um pouco mais. Mas para alcançar o sucesso, seja ele profissional, seja ele pessoal, o fundamental não é apenas ter sonhos, mas ter atitudes que venham botar esses sonhos em práticas. Isso você já escutou 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes se você abrir uma palestra, abrir a televisão, abrir o YouTube, abrir uma palestra vai falar sobre motivação ou alguma coisa nesse sentido, você vai ouvir as pessoas dizer que os sonhos são bons, mas eles não são o suficiente para concretizá-los, porque um sonho sem atitude não passa de um sonho, mas todo sonho, quando tem uma atitude, se concretiza em algo real e concreto que vai gerar um valor para você ou para as pessoas que estão ao seu redor. Então, o grande diferencial de um líder é ter atitude. Repita comigo, atitude. Agora repita essa palavra com mais atitude. Atitude. Agora me diga para você, o que você entende como atitude? Me ajude. Agir. Coragem. O que mais? Ação. Vontade. O que mais? Iniciativa. Mais alguma coisa?
sabedoria. Tudo isso tem a ver com atitudes. Então eu escrevi o seguinte: o líder de atitude é aquele que escolhe sair do campo da teoria, sonhos e pensamentos e começa a trabalhar para realizá-los. Ele começa a trabalhar seu dia a dia para alcançar aquilo que projetou. Eu quero que você observe essas palavras que estão em negrito e sublinhadas porque são importantes. Eu vou ler de novo e vou parar justamente nelas. O líder de atitude é aquele que escolhe. Então, na realidade, todo sucesso tem a ver com uma escolha. Então, você tem que escolher ser um líder de sucesso. Você tem que escolher ser alguém de sucesso. Você tem que escolher ser aquela pessoa que você projetou para ser. A sua mente, ela tem que pensar em quem você será amanhã. Mas o seu corpo tem que projetar isso em atitudes todos os dias. Então, é uma escolha. Por exemplo, você tem que escolher acordar de manhã para ir trabalhar. Sim ou não? Sim ou não? É uma escolha. Às vezes dá vontade de você dizer, não, eu não vou hoje, não estou com coragem. Vai ser tempo chuvoso, chovendo, 5 horas da manhã, esse friozinho todo enrolado. Eu quero ficar aqui, mas eu tenho que escolher me levantar e ir para o meu trabalho. Por quê? Porque eu tenho que escolher, é a minha atitude, é a minha profissão, é o meu ganha-pão, é o meu dia a dia. Então, atitude tem a ver com uma escolha. Agora, eu entendo que eu falei que a atitude tem a ver com realizar objetivos. Aí eu quero que você pense durante 5 segundos quais são os seus objetivos. 5 segundos depois eu pergunto que atitudes você precisa ter para que esses objetivos se coloquem no plano real. Depois eu pergunto agora quais as suas escolhas têm que ser feitas para que essas atitudes possam gerar isso na sua vida. Quais escolhas você precisa fazer? Acordar mais cedo? Dormir mais tarde? Ler mais um livro? Fazer mais um curso? Se preparar melhor? Conversar com mais pessoas para que eu possa vender aquilo que eu tenho que vender? Será que eu tenho que ir e buscar e bater em mais portas? O que é que eu preciso fazer? Tudo isso tem a ver com escolhas. As minhas escolhas vão gerar o resultado que eu espero. Não é apenas a minha atitude, porque a minha atitude é a minha escolha. Então, escolha tem a ver com decisão. Então você decide ter êxito ou você decide ter fracasso. Você decide ser um líder de excelência ou você decide ser um líder que não é excelente naquilo que você faz. Entenda, é uma escolha. Quando você olha a vida de alguém e olha que essa pessoa, vamos dizer assim, teve uma vida de fracasso, ela escolheu aquilo todos os dias da vida dela. E quando você olha alguém que tem uma vida de excelência, ela escolheu aquilo todos os dias para a vida dela. A vida dessa pessoa direcionou ela dia a dia para aquilo que ela está vivendo hoje. A vida de alguém que teve sucesso, idem, a mesma coisa. Por isso que lá embaixo vai dizer, começa a trabalhar o seu dia a dia. Isso tem a ver com hábito. O que é hábito? É o que você pratica todos os dias, às vezes sem pensar. Por exemplo, quando você acorda de manhã e vai ao banheiro escovar os dentes, você decide qual mão vai usar para escovar os dentes? Simplesmente você pega com a mão certa, que você já é acostumado, a outra mão passa o creme dental e às vezes até dormindo com o olho fechado você está lá. Por quê? Porque é um hábito fazer isso. Você já percebeu quando você vai pentear os cabelos? Qual mão você usa? Eu vou usar a mão esquerda hoje. Não, vou usar a direita hoje. Você pensa isso ou simplesmente você penteia? Por quê? Um hábito. Então o hábito é aquilo que eu faço todos os dias e tão facilmente eu vou fazendo e tão constantemente eu vou fazendo que nem mais penso quando eu estou fazendo. Já é um hábito. Então a vida ela é feita de hábitos. Então eu escolho, então isso significa se eu escolher algo e fazer isso todo dia, isso vai se transformar em um hábito. Quais os hábitos que você tem? É porque você fez isso todos os dias, durante vários anos, que criou um hábito na sua vida. Comer demais, comer de menos, comer bem, comer mal, beber refrigerante, comer coisas doces. O que é? Tudo isso são hábitos. Você ficou tão habituado em fazer aquilo que é difícil tirar aquilo de você. Então, para ser um líder de excelência, eu tenho que criar um hábito de fazer as escolhas certas, as decisões corretas, todos os dias, de forma constante e sem parar. Mesmo naquele dia que você quer, não, eu acho que hoje eu não vou assistir o seminário de liderança que vai ter lá no centro de Maranguape. Mas eu escolho e decido ir, porque aquilo vai fazer bem para mim. É uma escolha, é uma decisão. Assim como eu tenho que escolher e decidir me acordar de manhã para ir trabalhar, porque eu preciso fazer isso. A vida de excelência de um líder depende das suas escolhas, das suas atitudes diárias, que você tem que tomar como padrão da sua vida, e tomar as rédeas dessas atitudes. Você não pode deixar que as atitudes sejam de qualquer jeito, mas você vai escolher quais as atitudes você vai tomar e quais escolhas você vai decidir daqui para frente.
Outra coisa, o seu sucesso como líder é o resultado de um conjunto de ações conscientemente praticadas e repetidas até a geração do seu objetivo. Isso significa que o seu sucesso está ligado diretamente às suas atitudes. Eu vou repetir mais uma vez e quero que você observe as palavras que estão em negrito, porque elas foram feitas assim com um objetivo. Sucesso é o resultado de um conjunto de ações, então isso significa que não é apenas uma atitude, não é apenas uma escolha isolada, mas é um conjunto de ações, um conjunto de atitudes e um conjunto de escolhas que você vai fazer. Eu vou escolher formar um conjunto de atividades, e esse conjunto de atividade vai fomentar o meu caráter, vai fomentar a minha prática pessoal de líder ou profissional e vai me levar à excelência daquilo que eu preciso crescer. Isso fazendo um conjunto de ações de forma consciente. O que é isso? Conscientemente você vai educar a sua mente e o seu corpo para praticar aquilo. Por exemplo, a pessoa que é cristã, ela vai ter de forma consciente parar de frente da Bíblia e vai ler a Bíblia. De forma consciente, eu vou criar o hábito de ler a Bíblia. De forma consciente, a pessoa que quer perder peso, ela vai fazer o quê? Se acordar de manhã e vir na ciclovia fazendo uma caminhada. Alguns correm, alguns pedalam, alguns sobem a serra, alguns vão para a musculação. Mas de forma consciente, ela pratica alguma coisa que vai formar esse conjunto de ações até ele conseguir o resultado que ele deseja. Entenda mais uma vez, conjunto de ações conscientemente praticadas e repetidas. Não adianta você praticar algo essa semana. Essa semana eu vou fazer um regime. Semana que vem esqueceu o regime. Essa semana eu vou para a academia. Semana que vem, adeus academia. Essa semana eu vou começar a ler um livro. Semana que vem, nem sei onde é que está o livro. Esse ano eu vou começar uma faculdade. Começa 1 mês, 2 meses, tranca a faculdade e vai voltar daqui a 2 anos para a faculdade. Então, são ações conscientemente praticadas e repetidas até a geração do seu objetivo. O que significa, enquanto o seu objetivo não for alcançado, você não para de praticar. Enquanto você não alcançar aquilo que a sua mente desenhou para você, você não para de praticar as mesmas ações. Isso tem a ver com liderança pessoal, com desenvolvimento pessoal, que eu e você precisamos praticar todos os dias. Pode passar. Quem está entendendo até agora? Diga, eu estou entendendo. E eu vou praticar tudo isso. Eu não estou aqui para lhe motivar, para fazer você gritar, para você pular. Eu não sou motivador, não sou coach. Eu sou simplesmente alguém que gosta de falar sobre liderança. Então o que eu quero dar para você é conhecimento sobre esse assunto. Porque eu acredito que conhecimento ele é libertador. Quando a nossa mente é tocada pelo conhecimento, todo o nosso ser, o nosso âmago, toda a nossa essência também é transformada pelo conhecimento adquirido pela nossa mente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A própria palavra já diz isso. E isso é uma verdade absoluta para qualquer área da sua vida. Se você encher a sua mente com pensamentos, você vai ver a sua transformação diária acontecer. Então a minha pergunta é, se o seu futuro está ligado às suas atitudes do passado e o presente, que futuro você pode esperar baseado naquilo que você está fazendo exatamente no dia que se chama hoje? Baseado em quem você é agora, qual o seu futuro? Você diz, Samuel, eu não sei o seu futuro, mas se eu sentar com você durante 20 minutos e você me descrever quem você é, eu digo o seu futuro. Eu não preciso ser mãe de nada, ter uma bola de cristal, ter um horóscopo, botar carta para fazer isso. Simplesmente eu preciso ouvir de vocês o que você está fazendo ultimamente. E o que você está fazendo ultimamente, de forma consciente, de forma continuada, irá mostrar o seu futuro. Então, se eu posso fazer isso para você, você também pode fazer isso para você mesmo. Se você analisar o conjunto de ações que você hoje está desempenhando, você vai saber onde amanhã você vai se encontrar. Quem está entendendo isso? Está certo ou está errado? Então, você pode fazer essa análise. Baseado nisso, onde você vai chegar no amanhã? Em que situação como líder você vai chegar? Em que situação como família você vai chegar? Em que situação como profissional você vai chegar? Baseado no que você está fazendo hoje, aonde você vai chegar no amanhã? Como pessoa, como cristão, como mulher, como mãe, como pai, como profissional, como empresário? Em que lugar você vai chegar amanhã baseado nas suas ações continuadas e conscientes que você está praticando no hoje? Então, a atitude na liderança é cavar poços no deserto, enquanto todos reclamam que estão com sede. Isso é um líder. Emprego está difícil para todo mundo já sabe disso, esse é o problema. Agora eu pergunto, qual a solução?
A solução é você usar a sua mente, a sua inteligência e tudo que está ao seu redor para você encontrar uma solução para um problema. O líder de verdade não é aquele que só enxerga o problema. Está aqui o problema. Amém. Encontrou o problema. Qual o próximo passo? Resolver o... Vou lhe perguntar uma coisa. Imagine que você tem que amanhã ir a um hospital e fazer uma consulta com o médico. Eu pergunto, você vai escolher um médico que sabe consultar ou alguém que nunca foi médico? Logicamente, alguém que tenha conhecimento naquilo que vai estar praticando. Então, eu tenho que, de forma pessoal, fazer a mesma coisa. Eu tenho que desenvolver-me. Eu tenho que trabalhar sem reclamar dos problemas. Eu tenho que ter as respostas para os problemas. Entenda, se você chegar na sua empresa amanhã e começar a observar, a sua empresa vai ter N problemas. Seja na produção, seja no pessoal, seja no RH, seja na distribuição, em todos os setores da sua empresa vai ter problemas. Se você participa de uma instituição não governamental, você vai ver lá vários problemas. Se você participa na sua casa mesmo, você vai ver vários problemas. Eu pergunto, o que é que você precisa fazer? Identificar os problemas? Primeiro ponto. Depois fazer o quê? Resolver esses problemas. Entenda, as pessoas remuneram quem resolve problemas. As pessoas aplaudem quem resolve problemas. As pessoas chamam a responsabilidades maiores quem resolve problemas de responsabilidades menores. Se você começar apenas a reclamar, eu estou com sede. Eu estou com sede, você é só mais um em meio a uma multidão que reclama de sede. Mas se você começar a cavar poços, você vai ser aquele que vai ter a solução para uma multidão que não tem resposta. Isso é o líder. O líder não é aquele que é só, eu sou líder, batam continência para mim, eu sou líder, se curvem para mim. Não, o líder é aquele que tem uma resposta para o problema e a necessidade das pessoas. O líder é aquele como visão e visionário consegue enxergar no amanhã a resposta para o momento de hoje, para a necessidade que as pessoas estão necessitando hoje ou precisando no agora. Por isso que eu escrevi essa frase, atitude na liderança é cavar poços no deserto. Aí eu pergunto, dentro da sua estrutura hoje, profissional, na empresa, se você é empreendedor individual, se você trabalha por conta própria, se você é um profissional liberal, quais são os desertos que você está inserido hoje? Quais são a necessidade de onde você está inserido? Eu lhe garanto, se você começar a solucionar essas necessidades, se você começar a solucionar esses problemas, se você vai ser recompensado por cada solução que você conseguir. Cada solução que você der para as pessoas será recompensado também. As pessoas irão recompensar essa solução. Por exemplo, quando um amigo seu chega para você e diz, rapaz, eu estou com um problema, eu estou precisando de alguém que faça isso. E você diz, eu faço. O que é que ele vai dizer? Muito? Pelo menos um obrigado você vai ter. No mínimo um obrigado você vai ter. Mas Samuel, isso é recompensa? Tudo que eu semeio, eu irei colher. Se eu estou semeando cuidar de alguém, eu vou também colher isso no meu futuro. O líder, ele precisa ser alguém que vai identificar no meu deserto os locais para cavar poços. Entenda o que eu falei. O líder é aquele que vai identificar no deserto os locais para cavar poços. Você concorda comigo que nem todo canto serve para cavar poço? Nem todo canto. Todo canto tem terra para cavar, mas nem todo canto tem água debaixo da terra. Então o líder tem que saber identificar onde tem água debaixo da terra. Dentro do seu negócio, dentro da sua vida pessoal, dentro da sua igreja, dentro da sua vida como líder, onde você pode encontrar água debaixo da terra? Samuel, eu não sei, procure descobrir, eu lhe garanto, se você descobrir, você vai ser daquelas pessoas que cavam poços no meio do deserto. Se fosse fácil, todo mundo era. Se fosse fácil, todo mundo era. Se fosse fácil cavar poços, todo mundo cavava poços, ninguém tinha problema com água. Por isso, alguns conseguem cavar poços no deserto, encontrar água para si e para os outros. Se você, como líder, começar a desenvolver essa atitude de cavar poços no meio do deserto, enquanto os outros reclamam da sede, você vai ver um diferencial na sua vida pessoal, profissional, familiar ou líder ministerial. Em qualquer área da sua vida, você vai ser um solucionador de problemas e não uma pessoa que reclama e murmura. Por exemplo, para você entender, só existe na realidade dois tipos de pessoas em qualquer ambiente. Os que resolvem problemas e os que alimentam os problemas. Ou você resolve o problema, ou você fala do problema e continua alimentando aquele mesmo problema sempre. Eu não consigo vender, o comércio está fraco, ninguém tá tendo dinheiro, não está dando certo. Isso todo mundo sabe, isso todo mundo fala. O que é que eu posso fazer?
As pessoas não querem nada com Deus, as pessoas não querem ler a Bíblia. O que é que eu posso fazer para isso mudar? Na escola ninguém está dando certo. O que é que eu posso fazer para isso mudar? Em qualquer área que você tiver, existem problemas. E dois tipos de pessoas nessa área. As que solucionam e as que alimentam. Cabe você escolher qual atitude você vai ter. A de murmurar e reclamar ou a de tomar uma atitude e fazer a diferença. Então, na realidade, atitudes constroem legados. Legado é o que vai ficar para a posteridade. É o que vai ficar para o amanhã. Quando você tem atitudes conscientes, constantes, diárias e determinadas com o objetivo a ser alcançado, então você vai começar a construir um legado. Um legado que vai ser lembrado mesmo depois que você deixar a face da terra. Mesmo que você estiver lá sepultado, o seu jazido bonitinho, mas o seu nome vai estar lembrado como alguém que um dia teve uma atitude e fez algo positivo e produtivo para a sociedade em que ele estava inserido. Qualquer pessoa que você pegar um livro de história, você vai ver grandes nomes das histórias. Nomes positivos ou nomes negativos. Mas tem lá um legado que aquela pessoa deixou para a história. Então, para nós darmos aqui uma acelerada, eu preciso que você entenda que falar de atitude, dizer, Samuel, é fácil falar de atitude, só que nós vamos encontrar alguns inimigos da atitude. E eu ainda vou falar também um pouquinho sobre como você desenvolver essa atitude positiva. Como você, como líder, tem uma atitude que vai gerar produtividade, vai gerar eficiência, vai gerar resultados positivos para a sua vida. Então, na realidade, existe o inimigo número 1 das atitudes. O inimigo número 1 é as próprias pessoas. Sabe por que as pessoas são os inimigos da atitude? Porque as pessoas estão acostumadas a não fazer nada. Não mudar de atitude, se acostumam com as coisas. E sabe qual é o problema? Quando alguém decide fazer alguma coisa diferente, essa pessoa que faz as coisas diferentes, às vezes é criticado, é apontado, é difamado, é injuriado. Por quê? Porque está fazendo diferente. Quer ver um exemplo? Um exemplo prático, lá no seu trabalho. Se algum funcionário da sua empresa começar a fazer um pouquinho mais do que lhe é pedido, ficar um pouquinho mais depois do trabalho, e sempre responder ao que o patrão pergunta, qual é o nome que é dado para essa pessoa? Babão. Viu o coral como foi unido? Babão. Puxa saco. Por quê? Porque ele decidiu ter uma atitude diferenciada. Ele decidiu fazer algo a mais. Então, sempre que eu tenho uma atitude positiva de produtividade, alguém vai reclamar disso. Porque, para ela, você tem que ser só mais um. Para que fazer mais? Para que fazer mais? As pessoas estão tão acostumadas de fazer tão pouco que quando alguém faz um pouquinho mais, já fica diferente. E essa diferença já ofusca muitas pessoas. E as pessoas, às vezes, não gostam de pessoas que têm atitudes. Então, primeiro problema das pessoas, pode passar também. Elas irão pensar mal sobre você, irão falar mal sobre você, irão agir contra você. São 3 coisas que podem acontecer. Primeiro nível do falar mal, do pensar mal, é aquele que faz só pensar. Babão. Só na minha mente. Só que depois vem um segundo nível, quando eu falo daquela pessoa, tu vendo aquela pessoa, você está vendo aquela atitude, você está vendo isso. E o terceiro nível é quando ela começa a agir contra você. Aí já vem o confronto direto. E o que é que eu preciso fazer? Imagine que você é um líder e da sua equipe de liderança, da sua equipe que você trabalha, tem pessoas que estão dentro dessa esfera de inimizade, pensando mal sobre você, falando mal sobre você e confrontando você. O que você deveria fazer? Como líder, você tem que ter algumas atitudes, vamos dizer, de prevenção. Prevenir o pior, que é agir contra, o confronto direto. Então, como é que eu posso prevenir? Como é que eu posso remediar essa situação? Pode passar. Primeiro remédio, mostrar a minha real intenção de forma clara, me deixar entender. As pessoas têm um grande problema, sabe o que é? O achismo. Sabe o que é o achismo? Eu acho que aquela pessoa está falando de mim. Eu acho que aquela pessoa está fazendo isso para colher aquilo. Então, o achismo é a coisa mais natural que nós seres humanos fazemos. Quando você vê alguém passando, rapaz, aquela pessoa está vindo de onde? Rapaz, eu acho que ela está vindo. Rapaz, eu acho que ela está fazendo aquilo. Rapaz, quem diria que essa pessoa fez aquilo? Na mente dela já construiu toda uma história por causa do achismo. Então, se você é um líder, o que é que você precisa fazer? Deixar muito bem claro tudo que há no seu coração. Qual a sua verdadeira intenção? Qual o seu verdadeiro objetivo? Quais as metas que você quer alcançar? Quais os benefícios que você quer levar para as pessoas que estão ao seu lado? O que é? Então você tem que deixar que as pessoas entendam tudo isso de forma clara. Pode passar. Depois, comece a falar isso constantemente. Entenda, o líder, ele tem que juntar com o número certo de pessoas. Aí aqui eu quero abrir um parênteses para falar também outra coisa. Quando você for projetar um grande projeto, tiver um grande sonho, e
quiser falar isso para alguém, não fale para qualquer pessoa, por favor. Por favor, não fale para qualquer pessoa. Tome muito cuidado para quem você vai falar. Tome muito cuidado com quem vai conversar. Você vai chegar para a pessoa, qualquer pessoa dizer, cara, eu estou no negócio agora e eu vou fazer isso. A pessoa vai dizer, é doido, isso é furada. Você vai chegar para alguém, cara, eu vou fazer uma faculdade de medicina. Tu não consegue nem ver sangue, macho. Sempre vai ter alguém. Por quê? Porque você não observou para quem você está falando. Então a primeira coisa eu tenho que observar: quem é o meu ciclo de amizade mais íntimo, que entende o meu coração, que entende os meus desejos, que entende os meus objetivos, está ao meu lado. Para essas pessoas eu conto os meus objetivos. Para outras pessoas eu não posso nem sonhar em falar. Deixa que as pessoas vão descobrindo aos poucos. Então se você é um líder, você tem uma equipe de liderança, 4, 5 pessoas, que é as mais próximas. Para essas pessoas eu começo a disseminar a minha ideia. Eu começo a dizer, rapaz, olha, eu quero um projeto para daqui a um ano. O projeto para cada um ano é esse, é isso. E começa a disseminar na mente desses 5, 6 pessoas aquele pensamento sobre liderança. Por quê? 2 motivos. Primeiro, eles são os líderes principais que estão comigo. Segundo motivo, essas pessoas são líderes em outros setores. E ali tem uma equipe de pessoas. Aí imagina que todos vocês trabalham em um setor onde o meu amigo íntimo é um líder. E se nesse setor alguém começar a difamar o projeto que eu tenho, essa minha pessoa, meu amigo que é meu líder, meu confidente e que conhece meu coração, não vai alimentar ou fomentar as más palavras. Pelo contrário, ele vai defender diante de toda a equipe o projeto que ele ouviu da minha pessoa. Você está entendendo? Você como líder precisa identificar as pessoas, focar essas pessoas nos seus objetivos principais, e essas pessoas vão ser as pessoas comprometidas com você para levar esse conhecimento avante, para levar esse conhecimento para o amanhã, para proteger o seu caráter, para proteger o seu nome, para proteger o seu projeto. Então você pensa, você fala e você age. Como? Construindo uma rede de proteção dessa forma que eu falei. Como você protege o seu nome? Dessa forma. Como você protege qualquer projeto que você quer iniciar? Dessa forma. Como você protege a sua empresa? Dessa forma. Uma empresa, ela pode ser construída e erguida rapidamente quando ela tem uma boa reputação, ou destruída mesmo depois de anos no mercado, quando tem uma má reputação. Quer ver uma má reputação? Basta alguém ir numa loja e o funcionário daquela loja não atender bem aquela pessoa. Ser arrogante, ser mesquinho, não dar atenção, aquela pessoa vai na loja e vai dizer, nunca mais vou nessa loja. Vai sair da loja e dizer, eu fui naquela loja, fulano de tal, cheguei lá, nunca mais foi, a pessoa mal educada, isso é reputação. Então, um vendedor que trabalha na minha empresa pode destruir tudo que eu construí depois de décadas de trabalho. Você como líder tem que começar a observar quem são as pessoas que estão trabalhando mais próximo de você e fomentar nessas pessoas os pensamentos que estão no seu coração, alimentando elas com esse pensamento diariamente e constantemente. Elas serão as pessoas que irão proteger tudo que você tem para frente. Pode passar. Para encerrar esse momento, eu quero encerrar esse momento falando como sair das esferas dos sonhos e ir para as esferas da atitude. Eu falei sobre atitude e você com certeza já ouviu outros momentos, pessoas falando sobre esses mesmos exemplos de atitude. Mas o que você precisa fazer para colocar todos os seus projetos em prática e deixar de sair do papel, tirar do papel todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todos os seus objetivos que há muito tempo você tem colocado? Primeiro, decidir fazer alguma coisa diferente. Olha, se você for para algumas palestras, sempre você vai ouvir as mesmas coisas. E uma das coisas que você sempre vai ouvir é que atitudes iguais geram resultados iguais, atitudes diferentes geram resultados diferentes. Essa é uma das frases mais batidas que eu já ouvi. Se você faz todo dia as mesmas coisas, no outro dia você vai colher os mesmos resultados. Mas se você decidir um dia apenas fazer alguma coisa diferente da sua rotina diária, você vai colher algo diferente. Você concorda comigo, sim ou não? Então o que é que você precisa fazer? A primeira coisa é começar a sair do comodismo e da mesmice. Aí eu pergunto, o que é que você sempre faz que deveria mudar? Não me responda, apenas pense. O que é que você faz continuamente que não está lhe ajudando a você alcançar o seu objetivo? E o que é que você poderia fazer de novo, de novidade, e alcançar algo diferente na sua vida pessoal, profissional ou ministerial? O que é que você poderia fazer? Deu para pensar? Sim ou não?
Eu acho que alguns já pensaram em várias coisas que poderiam fazer, como estudar, se preparar, trabalhar mais, acordar mais cedo, ler mais, vender mais, falar com mais pessoas, ligar para mais pessoas. Tudo isso são atitudes que eu tenho que fazer diferentes. Se você hoje teve o resultado de ontem, é porque hoje você fez as mesmas coisas de ontem, e fez as mesmas coisas de anteontem, mesmas coisas de um mês, de um ano, de 10 anos, por isso, vive sendo a mesma pessoa sempre. Se você mudar hoje a sua realidade, mudar hoje as suas atitudes, você muda a realidade do seu eu para o amanhã. Então, a primeira coisa, decida fazer algo diferente. Segunda coisa, escolha atividades que sejam desafiadoras. Entenda, nem todo mundo tem coragem de acordar 4 horas da manhã para ir ler um livro. Nem todo mundo. Imagina, você botar na sua mente, vou acordar 4 horas da manhã para ler um livro. É assim, meio chato, né? Meio chato. Mas eu pergunto, o que poderia ser desafiador para você? Então, se você começar a pensar em uma atitude desafiadora, essa atitude desafiadora vai ser o alimento para a sua coragem, para a sua determinação e para a sua atitude. Então, você tem que pensar em algo que vai lhe motivar, algo que vai ser diferente, algo que vai ser desafiador. Quando algo é desafiador para você, você fica com mais coragem, mais ânimo. O que é que você tem feito que não tem mais desafiado as suas forças, a sua sabedoria, o seu eu? O que é que não tem mais desafiado as suas habilidades? Por exemplo, se a pessoa é um carpinteiro, ela sempre faz a mesma cadeira. Mesma cadeira, todo dia. Depois de um ano, ela está chateada, fazendo a mesma cadeira, não tem mais ânimo para fazer a mesma cadeira. Se a pessoa só pede esse modelo de cadeira, o que é que ela deve fazer? Vou criar uma série nova de modelos de cadeira. Ela vai se desafiar a si mesma. O que é que eu vou fazer? Então ela começa a pensar, começa a escrever, começa a desenhar, começa a pensar numa madeira diferente, começa a mudar, pensar num modelo diferente, começa a pensar numa cor diferente, e aquele novo desafio vai gerar nela uma atitude positiva para fazer algo diferenciado na vida dela. Você está entendendo isso? Sim ou não? Sim ou não? Então você precisa ter uma atitude diferente quando? Quando você começar a ter atitudes desafiadoras. Escolha atividades que lhe desafiam a sua mente. Por exemplo, tem pessoas que gostam de resolver quebra-cabeça. Quando vê um quebra-cabeça, ela já para. Quando vê um enigma, ela para tudo que está fazendo para resolver aquele enigma. Porque para ela é uma alegria, é um desafio. Quando eu vejo alguma coisa assim, eu paro. Opa, desafio, desafio. Então eu paro o que eu estou fazendo para resolver aquilo. Porque para mim é algo gratificante. Então eu paro para resolver aquele assunto. Passa aí. Outra coisa, avalie o seu desempenho diário e semanal. Uma coisa que nós não fazemos muito. O que é que eu estou fazendo? Está dando resultado? Tá não. Então o que é que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo de forma correta? Será que eu estou fazendo de forma constante? Será que eu estou fazendo de forma consciente? Então tudo isso tem que ser analisado por mim para saber se eu estou tendo desempenho real. Se o meu desempenho na minha vida ministerial, profissional ou familiar não está sendo o que eu queria, é porque em algum momento não estou fazendo uma coisa simples, avaliando. Uma coisa que se você vai conversar com as pessoas que vão lhe ajudar a crescer na vida, ela vai dizer, escreva uma agenda no começo do dia ou um dia antes, no decorrer do dia, observe a agenda e no final do dia, ou antes do dia terminar, veja o que está faltando para você concluir a sua agenda. É simples. O que é isso? Avaliar a minha produtividade do dia. Por exemplo, eu vou me projetar para essa semana. Semana eu tenho uma palestra na quarta-feira, amanhã eu tenho uma entrevista na quinta-feira de tarde, quinta-feira de noite eu tenho um projeto à noite, sexta-feira de manhã eu tenho um trabalho para fazer, sexta-feira de tarde, então eu tenho que observar, eu tenho que passar esse e-mail, eu tenho que fazer aquele cartaz, eu tenho que gravar aquele vídeo, eu tenho que editar aquele outro vídeo, eu tenho que mandar um áudio de WhatsApp, eu tenho que gravar um programa de rádio ao domingo, então eu tenho que me programar, e observando isso dia a dia, eu vou me encaixando e vou vendo a minha eficiência. Será que eu consegui fazer o que eu queria para hoje? Não. Então o que é que eu fiz errado? O que é que eu fiz demais no dia passado? O que é que eu fiz de menos no outro dia? Tudo isso para poder melhorar as minhas atitudes. Outra coisa, nunca mais deixe para depois. Quem deixa alguma coisa para depois aqui? Eu também. Nós temos essa mania horrível de deixar as coisas para depois. Às vezes eu fico brigando, a minha esposa briga, alguém briga comigo, aí faz agora, e a gente sempre tem a mania de deixar para depois. Mas eu vou dar aqui uma dica, só uma dica para você resolver as suas coisas na hora e não deixar para depois. Sabe qual é o problema da que a gente deixa as coisas para depois? Um dos problemas, a autoconfiança. É muito confiável no que você faz. Você confia tanto nas suas habilidades, não, na hora que eu quiser fazer, eu faço. Aí você deixa o quê? Para depois. É verdade ou não é? Você é tão confiante, você é tão bom, mas tão bom no que você faz, que você deixa para depois. Aí sabe qual é o problema? Que no dia que você tem que entregar, aí tem um monte de coisa que acontece no mesmo dia. Aí você fica aquela correria. Corre para uma coisa, corre para outra, corre para outra. Você consegue, mas muito
suado, muito suor, muito corrido, passou da hora de almoçar, esqueceu de beber água, esqueceu de comer alguma coisa, se alimentou mal, no final do dia está com dor de cabeça, com as pernas inchadas, aquele negócio, esqueceu de ir no mercantil, não tem mais tempo, vai para casa dormir. E ficou mais cansado do que nunca. Por quê? Simplesmente deixou para depois. Por que nós deixamos para depois? Um dos motivos é a autoconfiança em nós mesmos. Se você é muito bom no que você faz, amém, porque você é muito bom no que você faz. Mas não faça disso uma desculpa para deixar as coisas para depois. Então você tem que aprender a nunca mais deixar nada para depois. Se eu perguntar aqui, alguém deixou alguma coisa hoje para depois? Levanta a mão aí. Diga assim, eu. Olha aí, deu para ver o coral, né? Todo mundo deixou alguma coisa para depois hoje. Por quê? Porque é um hábito que nós temos, eu digo, um mau hábito que nós temos. Então você precisa urgentemente começar a mudar isso da sua vida. Começar a praticar uma mudança diferente. Outra coisa, faça mais do que o necessário. O que é fazer mais do que o necessário? Por exemplo, eu tenho uma mania, não sei se é boa, se é negativa, para mim é boa. Se eu chegar num canto, pode ser qualquer canto, eu sempre procuro alguma coisa para fazer. Se eu for convidado para o aniversário, a primeira coisa que eu vou é na cozinha perguntar, o que é que eu posso ajudar? Se eu chegar em algum canto que está fazendo um evento como esse, eu vou chegar e dizer, está todo mundo correndo para um lado para o outro, eu pergunto, o que é que eu posso fazer? Então eu vou fazer sempre mais do que necessito fazer. Eu posso ser um participante, mas eu vou ajudar. Eu posso na minha empresa trabalhar. Eu trabalho fazendo o quê? Digitando. Mas tem alguém que está precisando da minha ajuda no almoxarifado. Se eu tenho tempo e tenho habilidade, eu vou lá e faço mais do que a minha necessidade. Isso é ter atitude. Isso é importante. E as pessoas olham para atitudes como essa, quando eu faço mais do que o necessário. Você na sua empresa, se começar a fazer mais do que o necessário, você vai ser bem visto. As pessoas vão chamar, pode até chamar de babão, mas você vai ser bem visto. Bem visto, sempre será bem visto. Por exemplo, dentro do contexto econômico que nós estamos vivendo, as empresas não estão contratando, estão demitindo. Quando o contrato é muito pontual. 5 pessoas, então ela vai chamar 200 pessoas para escolher 5. Vai escolher o máximo possível. Aí imagina se você está numa empresa dessa. Aí você é uma pessoa que chega cedo, sai tarde, faz seu trabalho e faz um pouquinho a mais. Como é que a empresa vai olhar para você? Na hora do corte, ela vai olhar para você com um olhar positivo. Rapaz, essa pessoa sempre dá produtividade para mim, então eu não vou cortar essa pessoa. Na hora que ela necessitar de você para alguma coisa, ela vai convidar você para fazer algo a mais. Um exemplo. Teve um grande homem de negócio que ele tinha um hábito. Ele chegava cedo no trabalho e sempre saía depois do expediente. Só que depois do expediente, nenhum funcionário ficava trabalhando. Só ele, o dono da empresa. E um funcionário novo chegou e observou que ele sempre ficava um pouquinho a mais. Ele disse, rapaz, eu vou ficar um pouquinho a mais? Ele começou a criar um projeto na mente dele, eu vou ficar mais. Ficou um pouquinho a mais. Aí ele percebeu que de vez em quando o chefe dele saía da sala dele e observava. Se tinha alguém, ia buscar uma folha de papel, ia buscar um copo de água, ia buscar alguma coisa no almoxarifado, ia buscando alguém que pudesse auxiliar ele no trabalho. O que é que ele fazia? Quando o chefe dele saía, ele perguntava, alguma coisa, senhor? E ele dizia, não, eu preciso disso. E ele começou a dar a resposta para o chefe dele. Todo dia o chefe dele, quando precisava de alguma coisa, já interfonava para ele, Josué, eu preciso que você faça isso. No outro dia, de novo, Josué isso. E foi começar a criar um hábito de tudo que o chefe, o patrão maior da empresa, precisava, chamava quem? O Josué. E no dia que precisou fazer uma viagem, eu preciso fazer uma viagem, preciso levar alguém comigo, ele chamou quem? E quando ele precisou abrir uma empresa em outro canto, e uma pessoa de confiança, ele chamou quem? Por quê? Porque o Josué fazia mais do que o necessário. Cria um hábito de fazer mais do que o necessário. Pode passar. Outra coisa, supere seus limites. Quem tem limites aqui? Tenha medo não, levante a mão. Todos nós temos limites. Então o segredo também é superar os seus limites. Eu só vendi 10 essa semana, agora eu vou vender 20. Meu limite foi 10, eu vou superar, vou vender 12, vou vender 13. O meu limite foi discipular 3 pessoas o ano todo. Assim, eu vou me projetar para discipular um grupo maior. Eu vou ser um líder maior no ministério que eu trabalho. Eu vou ser mais produtivo, vou ser mais... alguma coisa a mais. Me projetar para superar os meus limites. Qual o meu limite? Eu só sei fazer essa atividade. Eu vou aumentar e ampliar a atividade e atuação que eu posso ter. Superar os meus limites. O que mais? Não sabe. Quem não sabe alguma coisa aqui? Todo mundo sabe tudo ou alguém não sabe alguma coisa? Se você não sabe, aprenda. É muito simples. A empresa, ela está sempre procurando alguém que sabe fazer um pouquinho a mais. Então, eu me lembro que a primeira empresa que eu trabalhava num setor, mas eu ficava olhando o que os outros faziam. Eu estava no meu canto aqui, ó, mas olhando ali. Ó. Quando abriu uma porta aqui, eu saía lá e ia para, como é que faz isso? Deixa eu fazer aí também. Aí ia lá e fazia também. Aí eu estava no meu cantinho parado, alguém chamava, precisava de alguém, chamava aqui, Samuel, vem cá, faz isso aqui para mim. Porque eu já tinha ido aprender como é que fazia. E quando aparecia as portas abertas para alguma coisa, quem queria chamar?
aquele que estava ajudando também ali. Então, aprenda a fazer alguma coisa que você ainda não sabe. Outra coisa, caiu. Durante essa caminhada, levante e continue a caminhar sem nenhum problema. E eu quero dar aqui meu intervalo para vocês. Vou dar um intervalo aqui. Eu acho que eu corri o primeiro momento porque a gente começou, desculpa, um pouquinho fora do nosso horário. Mas eu acho que deu para pegar alguma coisa até agora. Nós vamos continuar depois do intervalo. Só que antes de continuar, eu queria passar para vocês. Vai passar. Que você pode nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Lá sempre vai ter algum vídeo. Esse vídeo aqui, outros estão lá gravados. Se você não participou de nenhum lidera e nenhum seminário, porque o nome é Lidere, Seminário Permanente sobre Liderança. Porque nós não podemos falar tudo em um dia só. Por isso é permanente, que toda vez que nós nos reunimos, nós falamos um assunto diferente. O assunto que está sendo tratado hoje ainda não foi tratado nos seminários do ano passado. Durante o ano todo, esse assunto não foi abordado. E o assunto que eu vou abordar depois do intervalo não foi abordado em nenhum dos líderes do ano passado. Foi 10 seminários que nós fizemos. Nenhum teve esses dois assuntos. São assuntos que nós vamos tratar agora. E um assunto muito bom que nós vamos tratar depois do intervalo, que é sobre o poder da obediência. Nós, como líder, nós queremos que as pessoas nos obedeçam, né? Mas que tal um líder que obedece? E que poder isso tem? Será que eu, como líder, obedecendo, será que isso tem alguma influência sobre a minha vida? É isso que nós vamos aprender e discorrer depois do intervalo que nós vamos dar agora. Amém? Ok? Fica à vontade. Almir, vem cá. 5 minutinhos de intervalo, só para você sentar, ou levantar melhor, beber uma aguinha. Tem aqui um suco aqui para vocês, pode vir aqui, ó. Vai estar chegando aqui agora.